Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula de História Medieval. Eu espero que todos tenham conseguido assistir a primeira aula, mas quem não assistiu, o link fica disponível lá no campo Fórum Aulas. Todas as aulas estarão disponíveis para você no campo Fórum Aulas ou no canal da História. Ok, pessoal? Bom, eu tenho prazer em convidar um novo membro da nossa equipe de mediação, o professor Murilo, que estará aqui conosco para auxiliá-los durante essa jornada de estudos. Bem-vindo, professor Murilo. Só um minutinho que eu acredito que o som está... Isso, é só desativar. Obrigado, Shirley. Olá para todo mundo, eu sou o professor Murilo, sou professor mediador aqui em conjunto com a Shirley, eu vou estar acompanhando essa disciplina aí ao longo das próximas aulas com vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, fiquem à vontade para mandar mensagem para mim, para o Murilo. E, é claro, sempre verificar as orientações disponíveis lá na sala do café, no material da disciplina e ficar muito atentos aos prazos, ok? Professor Augusto, boa noite. Estar aqui com vocês novamente. Bom, pessoal, vou deixá-los em boas mãos. Nós nos retiramos por aqui e aproveitem a aula. Show de bola. Então, gostaria de agradecer, né, pessoal, a presença de todos vocês aqui nessa aula de hoje. Hoje, feriadão, né? Vocês estão aqui presentes para mais uma aula de História Medieval. Eu gostaria aqui, né, de dar as boas-vindas ao nosso amigo aí, o Murilo, que está trabalhando como mediador nessa disciplina, juntamente com a minha amiga Shirley, né, que sempre realiza aí um trabalho de excelência, proporcionando a melhor disciplina possível para vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Né? A gente sabe que é dia de feriado, muitos de vocês estão aqui no feriadão assistindo a mais uma dessas aulas, né? Alguns já estão assistindo essa aula gravada, e hoje nós iniciamos o nosso projeto, né? Tão prometido aí, tão esperado projeto, de falar sobre os filmes, né? De trabalhar os filmes e como trabalhar a Idade Média a partir desses filmes, beleza? Então, o que nós falamos na nossa primeira aula? Na primeira aula, nós falamos sobre os aspectos teóricos metodológicos de como se trabalhar com filmes. Lembra lá? O professor passou uma série de artigos para vocês lerem, né? Esses artigos vão ajudar vocês a realizarem o fórum. Para quem ainda não participou do fórum, vamos lá participar. Né? Eu também vou lá participar com vocês. Tem a questão do mapa. Então, né, o professor aliou essa questão do filme com a BNCC, que é um documento extremamente importante para nós educadores. E aí, então, qual que é a nossa missão aqui? Como utilizar, vamos falar a verdade, né? Essa ferramenta antiga já, né? Os filmes, hoje mesmo nós vamos falar de um filme de 1965. Como é possível utilizar essas ferramentas já antigas e muito presentes na nossa formação, né? E no nosso trabalho enquanto educadores, como utilizá-las para poder aprender história medieval? Como utilizar de forma correta no ensino de história? Essa foi a proposta da nossa primeira aula, né? Vimos aspectos teóricos, quais são as promessas, a promessa de imersão, né? Vimos que a juventude atual, os nossos alunos, eles estão conectados o tempo todo, e devido a essa conexão o tempo todo, o que isso proporciona é justamente alunos que não necessariamente estarão interessados na sua aula. Então é preciso criar elementos que tragam esse aluno para a sua aula, que façam ele, né, imergir naquele conteúdo, que façam ele interagir, que ele preste mais atenção, porque a gente sabe que o processo de aprendizado ele está emocionalmente ligado àquilo, né, e ao fato do aluno ter interesse por aquilo ou não. Aquilo que nós temos interesse, nós temos uma chance de aprender muito maior, não é? Então, quando eu coloco um filme em sala de aula, nós vimos na aula passada, eu consigo fazer com que você não preste mais atenção, né? São diversos elementos que são aplicados. Vamos lá lembrar. Além dessa imersão, para alunos mais novos, você consegue representar, né, um mundo do qual aquele aluno não conseguiria de outra forma. Ele ajuda no processo de abstração, não é isso? Então, para você falar para o aluno, olha, lá na Idade Média as pessoas eram assim, era agrícola. Em vez de você fazer, você passa um filme, e aquele filme já representa, o aluno consegue associar essa ideia, então ele consegue manter melhor esse conteúdo. Ótimo, então temos diversas vantagens. Pessoal, até que a garganta tá meio ruim, vou ter que fazer aí umas paradinhas, tá, ao longo da nossa aula. Mas, então, mas nós também temos perigos. Quais são os cuidados que temos que ter?
Falamos sobre todos os aspectos na aula passada e na aula de hoje nós vamos trabalhar esses aspectos também, beleza? Vamos utilizar o filme e vamos ver quais são os cuidados, né, que nós, enquanto professores, temos que tomar. Show de bola! Vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso primeiro slide aqui. Qual será que é o filme escolhido? Vocês receberam uma lista de filmes para assistir. Quem tivesse interesse, né? Óbvio, seria muito interessante que você assistisse esse filme antes mesmo da nossa aula, porque aí a sua aula vai ficar muito mais gostosa, você vai compreender muito melhor o que o professor está falando. Né? Então, se você está aqui nesse momento, assistindo essa aula, né? Não assistiu o filme, busca assistir o filme depois para você poder conseguir fazer essas análises, né? Existem várias plataformas de streaming que tem o vídeo aí, né? O pessoal que é bom de internet também consegue achar o vídeo pela internet, não é? Mas então, tá aí o filme, tá? Um filme estrelado pelo Charlton Heston, né? Richard Bone, The Warlord, de 1965, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer uma sinopse para vocês, né? Tem um videozinho, um trailer para poder passar para vocês sobre esse filme. Mas então tá aqui o primeiro filme que nós vamos trabalhar. É um filme que eu gosto de trabalhar já vai fazer alguns anos, hein, pessoal? Acho que a primeira análise que eu fiz desse filme para os alunos em História Medieval, eu ainda estava na graduação, né? Eu fiz pelo meu laboratório de História Medieval a análise desse filme, né? Colocando aspectos que podem nos ajudar a compreender a Idade Média a partir desse filme. Óbvio que nós temos que ter a consciência de que esse filme é uma representação da década de 60 da Idade Média. Esse não é um filme medieval feito na Idade Média, até porque é impossível, não existia o recurso tecnológico para isso. Mas é um filme da década de 60, com o olhar da década de 60 para a Idade Média, mais especificamente para o século XI. Óbvio, isso tem que ser respeitado e isso sempre tem que estar muito claro para os nossos alunos. Então, por que nós utilizamos? Para poder, né, em determinado momento, ilustrar um determinado aspecto, para poder elevar o criticismo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, no nosso próximo slide, olha só. Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra, que é uma passagem de Gênesis, não é? E aí, quem diz essa passagem de Gênesis é o padre do filme, né? Não vou colocar essa parte agora, a gente vai ver isso depois, mas em um determinado momento do filme, né? O padre, ele fala isso, né? Que aí os camponeses, né? Uma tribo druida, eles não obedeciam quando ele falava sobre as questões do cristianismo, mas quando ele falava para eles, crescei-vos e multiplicai-vos, como eles me obedecem, né? Ele acaba falando desse aspecto aí no filme. E aí eu coloquei isso aqui como uma provocação, porque o filme, por exemplo, também nos ajuda a compreender esses aspectos religiosos na Idade Média, né? Mas quais são os cuidados que nós temos que ter? Inclusive, colocando aqui na tela para vocês, a professora Shirley e o professor Murilo compartilhando o nosso projeto que nós temos no canal de História, né? O projeto Luz, Câmera, História, que faz justamente como utilizar os filmes e quais filmes utilizarem para compreender a história, tá? No nosso, então, curso de História, beleza? Então tá aí a nossa provocação, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? No filme The Warlord. Então vamos lá, vamos para a problematização. Vocês sabem que, quem já me conhece aí, sou um professor que gosta de estar sempre problematizando, né? Eu acho que é importante a problematização, porque a partir do momento que você tem um problema e você busca solucionar esse problema, obviamente, o que vai acontecer é um maior interesse desse aluno, não é? Então, olha, quando ele quer responder alguma coisa, ele quer entender algum aspecto, nós temos aí uma melhor compreensão, porque nós prestamos mais atenção a esse processo, tá bom? E aí o grande problema para nós hoje aqui, ora, se nossa primeira aula foi uma aula teórica de como utilizar os filmes, quais são as vantagens, quais são os cuidados de utilizar esses filmes, a problematização de hoje é: como estudar a Idade Média a partir do filme The Warlord? Quais são os aspectos que podem ser trabalhados, que podem ser mencionados, que podem ser trazidos para os nossos alunos? Se você já assistiu o filme, como, né, a gente sugeriu para vocês, quem pôde fazer e conseguiu, quais são os aspectos da Idade Média que você enxerga nele? Né? Quais são os erros que você já conseguiu diagnosticar naquele momento? Então fica aí, pessoal, a nossa problematização, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Show de bola? Então, vamos nessa, pessoal. Porém, antes de fato iniciarmos, né, nossa aula sobre esse filme,
tá aqui novamente, né, o nosso Google Forms. Pessoal, entre lá no Google Forms, tá? Já existem algumas sugestões dos nossos alunos, o link está aí na tela para vocês, tá? O pessoal já colocou alguns filmes, inclusive alguns filmes já se repetiram, tá? Então nós temos O Nome da Rosa, né, que é um filme bem famoso, que inclusive a própria obra literária foi famosa, o pessoal já colocou, inclusive repetiu. Já colocaram o filme Joana d'Arc, já colocaram o filme Caça às Bruxas, já colocaram, né, o filme, a série Ascensão do Império Otomano. Então o pessoal já está participando, já tem a sinopse. Vamos todos participar, pessoal, porque aí depois eu libero, né, uma planilha para vocês com esses resultados, para vocês poderem ter isso armazenado e vai facilitar muito o trabalho de cada um de vocês, tá? Então fica aqui novamente o convite. Eu vou manter esse formulário aberto até a nossa última aula. E aí, na nossa última aula, eu abro ela para vocês e eu entrego o resultado, né, como um fruto, né, produzido por nós todos, por nós em conjunto. Beleza? Inclusive, depois eu vou passar para os mediadores do curso para ver se o pessoal também quer sugerir algum filme, mas os professores já sugerem filmes lá no projeto que a professora Shirley colocou aqui embaixo agora há pouco, que é o projeto Luz, Câmera, História, é isso? Então, beleza, pessoal. Então, participem aí do nosso Google Forms. Vamos com tudo. Vamos então para o nosso primeiro elemento aqui da nossa aula. Óbvio, né? O professor pediu, nossa aula que é de 50 minutos. Nós não vamos fazer uma análise do filme como nós faríamos em sala de aula, porque a ideia aqui é ensinar você a fazer essa análise. Como você poderia fazer essa análise? Como aplicar isso na prática, tá? Então, primeiro aspecto, vocês vão assistir o filme com os alunos, obviamente. Vocês vão separar os trechos, assim como eu separei alguns trechos para vocês. Só que antes de mais nada, só para poder dar uma situada, eu separei aqui para vocês um trailer do filme, tá? E aí, após o trailer, eu vou fazer uma rápida sinopse para vocês, tá bom? Então, eu até vou fechar o meu áudio aqui e vou dar play no vídeo para vocês, tá bom? Vamos nessa, vamos acompanhar aqui. Universal presents Charlton Heston. The Warlords. Muito bem, muito bem, muito bem. Show de bola. Então vimos aqui, né, o nosso rápido trailer, né, falando The Warlord. Então vamos situar, pessoal. Primeira coisa, né? The Warlord é um filme, tá? É um drama histórico de 1965, dirigido por Franklin Schaffner, tá? E estrelado por Charlton Heston, como vocês já sabem bem, tá? É um filme que retrata basicamente uma guerra medieval, tá? Guerra e cultura, primeiro ponto importante para os nossos alunos, quando a gente for trabalhar o filme, por exemplo, no século XI. Lembre, história tem que ter ação humana no tempo e espaço, tá? Nós temos as ações humanas acontecendo no filme. Qual que é o período? Século XI. Então isso tem que estar bem claro para o seu aluno. Século XI. Onde no século XI? Na região da Normandia. Para quem assistiu o filme, já no começo do filme ele vai relatando isso, tá? Porque o que ocorre? Essa obra The Warlord, ela é a história de um cavaleiro, tá? Chamado Chrysagon de la Cruz, tá? Feito aí pelo nosso protagonista do filme. E o Chrysagon, ele é um cavaleiro normando, tá? Que recebeu do duque de Ghent a ideia, né, de cuidar desse vilarejo, de cuidar de uma vila. E a única fortaleza, o único castelo que existe nessa vila é aquela torre que vocês viram. Então, é uma região de pântano, é uma região encharcada, é uma região que produz pouco, tá? É uma região difícil, é uma região que o Chrysagon, como um cavaleiro, como alguém que lutou pelo seu senhor, ele é enviado para poder cuidar dos ataques de um povo dito bárbaro, né? De uma invasão de povos bárbaros ali do século XI. Tá? Então ele vai para defender essa região do duque. Tá? Então os duques, geralmente, na idade... como o conteúdo ele vai entrando. Os duques, na Idade Média, geralmente eles ficavam com territórios mais militarizados. Tá? Então, o Chrysagon é enviado por esse duque para poder proteger essa região do ataque dos frisões, tá? Que era um povo que está tentando tomar essa região. Então tá. Então nós temos a temporalidade. Lembre-se sempre, isso tem que estar muito claro. É um filme de 65, 1965,
representando o século XI e representando uma região da Normandia. Onde fica a Normandia, professor? A Normandia é uma região do norte da França. Beleza? Então, o seu aluno sabe que está situado na França no século XI. O que está acontecendo na França do século XI? Olha como que a gente vem trazendo o nosso aluno. O que está acontecendo na França do século XI é o quê? O feudalismo. Tá? Então, nós temos o século XI e o feudalismo nesse contexto, e aqui você consegue, não é, já inserir elementos importantes, como, por exemplo, o fato de que não existe um feudalismo na Europa. Então, existem historiadores medievalistas que dizem que existem feudalismos, ou melhor, que existiram, né, feudalismos, do qual o feudalismo francês é o feudalismo clássico, é o feudalismo que nós conhecemos. E aqui, ao longo do filme, você consegue enumerar essas características. Por exemplo, privatização da defesa. O próprio cavaleiro, o Chrysagon, ele tem seu próprio exército. Ele tem seus próprios homens. A gente sabe que nos estados modernos isso não acontece. Quem detém a força é apenas o governo, o Estado. No feudalismo, existe a privatização da defesa, existe a ruralização, e o filme se passa em um local rural, tá? Em um local ruralizado, não é? Que mais que nós temos? A própria questão do cristianismo, vamos falar sobre isso daqui a pouco, como o cristianismo é importante nesse filme para compreender algumas relações. Então, o filme se insere dentro desse conceito de feudalismo. E se nós sabemos que acontece na Normandia, e a Normandia é uma das regiões que vai virar França, nós sabemos que o modelo que a gente pode ensinar para o nosso aluno é esse modelo de feudalismo clássico, que é o modelo que é apresentado nos livros didáticos com frequência. Então, no filme, então, a gente consegue mostrar essa parte religiosa do cristianismo, o combate ao paganismo, a privatização da defesa, a ruralização, e um aspecto muito importante, né? Com o filme, nós conseguimos estudar as relações vassálicas. Pessoal, não tem como falar de Idade Média, de feudalismo, e não falar das famosas relações vassálicas. Um homem de outro homem. E o filme, para quem já assistiu, para quem vai assistir, ele é recheado dessas relações vassálicas. Vamos começar aqui, então, a numerar esses aspectos, porque perceba, gente, eu falo para o meu aluno, lá na Idade Média, no feudalismo, uma das principais características das relações vassálicas, onde um homem jurava fidelidade a outro homem, onde um vassalo jurava fidelidade ao seu suzerano e prometia obedecê-lo, cuidá-lo, resgatá-lo e tudo mais. Tá, isso é uma coisa. Outra coisa é eu mostrar o filme e falar, olha, pessoal, sabe o Chrysagon? Ele é um vassalo do Duque de Ghent. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Duque, né? A gente percebe pelo filme, ele manda no Chrysagon, que é o nosso ator principal, né? Que o Chrysagon obedece ele o tempo todo. Ele fala, se o Duque me mandou para essa região, eu sou obrigado a cuidar dessa região, eu devo cuidar desse povo, eu devo tratar bem esse povo, porque foi o Duque que me mandou. Porque as relações vassálicas, elas não precisam acontecer apenas entre rei e um nobre. Ele pode acontecer entre a alta nobreza, duques, condes, viscondes, com uma nobreza mais baixa, como é o caso do cavaleiro, como é o caso do Chrysagon. O Chrysagon, ele é um nobre, ele é um cavaleiro, e ele possui essa relação vassálica com o duque. Então ele prometeu fidelidade. No filme, em diversos momentos, ele fala de quantos anos ele passou lutando pro duque. Inclusive ele fala, né, da guerra do duque, ele fala de como ele lutava. Tá, pessoal? Isso mesmo, aí, ó, para saber mais sobre as relações feudais, é só vocês irem lá para as nossas aulas conceituais, né? A gente fala muito sobre essas questões do feudalismo, dessas relações vassálicas. Então, olha só, com o filme, você consegue exemplificar para um aluno o que foi isso. Percebe que fica muito mais aquilo que eu disse. Se for lá um quinto ano, um sexto ano, se separar as cenas adequadas, isso fica muito mais palpável para esse aluno. Ele consegue compreender, né? Ah, então, olha, é um compromisso que você assume. Existe uma fidelidade, existe uma obediência entre os homens. Existe um contrato social. Um contrato pela palavra.
A minha fidelidade, a minha honra que conta. Percebem? E o filme consegue demonstrar isso. Inclusive, na tela de vocês tem uma foto, tá? Onde você tem o Chrysagon, aqui à esquerda, tá? Tentando, né, colocar a faca no rosto do seu irmão aí, que é o Draco, tá? O Draco era irmão do Chrysagon, para quem não assistiu o filme, tá? E o Draco, gente, ele como irmão mais novo, ele vive à sombra do seu irmão mais velho, que é o Chrysagon. E o Draco, no filme, ele é alguém bastante rancoroso, né? Alguém bastante arrogante, alguém que não lutou as guerras que o seu irmão lutou. Porque quem é vassalo do duque é o seu irmão mais velho. O que dá pra gente ensinar isso? Primogenitude. No feudalismo, uma das principais características é a primogenitude. O irmão mais velho fica com tudo. Né? Inclusive, no filme, lá até no trailer passou, né? Ficar com o anel do pai, né? O Chrysagon fica com o anel do seu pai, e que ele passa, né? Ele vai dar aí para protagonista, né? Do qual ele se apaixona. Porque lembre-se, o filme em si, apesar de nós estarmos utilizando para estudar a Idade Média, para poder representar, para compreender alguns aspectos, ele foi feito na década de 60. E mais do que isso, pessoal, ele foi baseado numa obra literária chamada The Lovers, tá? De Leslie Stevens. Ela escreve e é a partir desse livro que é criado o filme The Warlord, porque o filme, apesar de ter muitos aspectos bélicos, no final das contas, para quem já assistiu, para quem não assistiu, eu vou dar o spoiler aqui, sinto muito, é uma história de amor. Então ele é o senhor da guerra, por isso que o filme chama The Warlord. The Warlord é literalmente isso. Né, seria o guerra senhor, é o senhor da guerra. Né? No inglês o adjetivo sempre vem antes para poder identificar. Mas é uma história de amor, não é? E daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho de como a gente pode ensinar isso historicamente para os nossos alunos. Então, nós temos relação vassálica. O duque, esse duque possui um contrato de vassalagem com o Chrysagon e ele obedece ao duque. Mas no final do filme nós sabemos que o Draco foge ou vai embora, pedir ajuda para o duque, e o duque coloca o Draco acima do Chrysagon. Por quê? O duque tem o poder de fazer isso, né? O suzerano tem esse poder. E aí o Chrysagon vence o conflito com os frisos, com os frisões, com a ajuda das tropas que o Draco traz das tropas do duque, não é? Mas ele tem que ir lá no palácio do duque para se justificar, conversar com o duque, para tentar arrumar essas relações, né? Por isso que o professor colocou aqui para vocês. Chrysagon, o duque e o Draco demonstra bem essas relações vassálicas de poder. Então, olha como que o filme ilustra isso bem. Olha como que fica mais palpável para o seu aluno poder compreender. Certo? Então, além de permitir compreender essas relações que nós chamamos na Idade Média de relações horizontais, que são relações vassálicas, o filme também colabora a gente compreender relações verticais, relações entre grupos sociais distintos, que é o romance, que é o amor de Chrysagon pela sua amada, não é? Representada aí pela Rosemary. Então nós temos ela como uma camponesa, e olha só, qual que é a história de amor, né? O Chrysagon, ele chega até, né, já participando, contando um pouquinho mais da história para quem não assistiu. O Chrysagon, ele chega até esse lugar que foi dado pelo duque, dentro desse contrato de vassalagem, e a gente sempre vai situando historicamente para os nossos alunos compreender. Quando ele chega, é um lugar muito difícil, que pouco produz, uma torre mal construída, mal protegida, tá? Ele recebe isso como um presente do duque, ou como um contrato de vassalagem. E aí, ele tem que cuidar daquele povo. Porque quando o duque ou o rei entrega um feudo para alguém, né? Esse feudo é um conjunto de terras, aquele povo, os servos que estão ali, é responsabilidade agora daquele senhor. Ele pode cobrar taxas, ele pode cobrar os impostos, pode cobrar o ban, mas ele também tem que cuidar. Ele tem que implementar o cristianismo, né? Nesse aspecto do paganismo, o filme até pesou a mão demais. Depois a gente vai falar sobre esses perigos, né? Que pode ter acontecido no filme, esses problemas. Mas ele tem a missão de cuidar. E quando ele chega, ele vê essa moça nadando no lago. E ele fica encantado por ela. Só que na trama do filme, porque é um filme, The Lovers, ela já está prometida para um rapaz da vila, que ela cresceu junto, que ela é irmã, que, né, ela chegou novinha ali e tal, da irmã de sangue, mas já foram prometidos uns aos outros. Se não me engano, o nome do rapaz é Mark, o rapaz que ela tinha que se casar.
Só que ele se apaixona por ela. E aí, aí nesse momento você pode explicar essas relações verticais entre uma nobreza e esse servo, elas existiam? Existiam. Só que será que elas existiam de uma forma legal? Será que era permitido? Porque ele se apaixona por ela, ele vai utilizar o direito da primeira noite, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, para ficar com ela, e inclusive ele dá o anel do pai dele para ela. Será que esse tipo de coisa acontecia na Idade Média? Poderia até acontecer, é difícil nós analisarmos todos os pormenores, não é verdade? Mas não era o convencional. Então o filme também nos ajuda a compreender as relações intra-ordens, porque na representação ideal de Idade Média, né, que é uma ideologia do período, nós temos uma sociedade tripartida. Nós temos uma sociedade com a base formada pelos laboratores, aqueles que trabalham, pelos belatores, que aí entra a nobreza, aqueles que lutam, e os oratores, aqueles que rezam. Lembrando que isso é um sistema ideológico feito pela própria igreja, não é? Mas o que vai acontecer? Será que existia essa relação vertical entre essas ordens? Como o filme mostra? Né? E aí você pode problematizar isso com esses alunos. De forma oficial, acho muito difícil. Só para vocês entenderem, né? O tio, a rainha Elizabeth da Inglaterra hoje, o tio dela, não era para o pai dela ter sido rei, era para o tio dela. Só que o tio dela abriu mão da sua realeza para se casar com uma plebeia. A gente está falando do século XX, século XIX, século XX, muito recente. Então, se a gente voltar para essas questões ginásticas, monárquicas na Idade Média, nós vemos que essas relações verticais eram muito difíceis de acontecer, não era regra, né? A nobreza se casa entre nobreza, principalmente se for da realeza, certo? Mas fora a relação do Cries agora, olha essa gestão de série muito legal, The Crown, para compreender a Inglaterra aí, né, pessoal? Agora o Cries agora, né? Tirando essa relação que ele tem com a protagonista, como que ele trata esses servos? Tá? Qual que é a relação dele com o líder, com o druida, líder daquele local? Ela é boa? Ela é ruim? Como que ele trata? Ele trata como se ele fosse o senhor mesmo. Ele trata como se ele fosse o dono daquela terra e daquelas pessoas. Literalmente é isso, né? Ele se acha o dono daquele território e daquelas pessoas, né? Porque os servos, e aí você pode explicar, né? Fazer essa relação, né? Toda aquela vila, eles se tornam servos do senhor, do Chrysaor. E na Idade Média existia escravidão? Sim, existia. Principalmente uma escravidão doméstica. Mas o sistema produtivo era baseado na mão de obra servil. E os servos não são escravos. Pelo menos não uma propriedade do seu senhor. Os servos, eles estão vinculados à sua terra. Tanto é que, olha só, antes do Chrysaor, tinha um dono da terra, que o Duque trocou e colocou o Chrysaor. O Duque, no final do filme, passa o poder por mão dele, pro Draco. Só que o povo continua naquela terra. Quando vai embora o líder, o povo continua, porque um servo, né, tem uma expressão que a gente utiliza, ele é um escravo da terra. Ele está vinculado àquela terra. Independente do senhor que estiver ali, aquele servo continua preso àquela terra. Ele deve obediência ao seu senhor, tá? Mas ele não é uma propriedade do senhor. Ele é vinculado àquele território. Beleza? Então tá aí, né? Só desculpa as interrupções, mas é que minha garganta tá bem ruim, tá? Tá machucando. Então nós temos aqui, já falamos, dá pra gente analisar diversos aspectos do feudalismo, dá pra gente analisar as relações vassálicas, as relações verticais, as relações intra-ordens, e um aspecto muito legal que esse filme traz, que a gente pode debater muito, né? É a questão religiosa, é a questão entre o cristianismo e o paganismo, tá bom? E aí, eu vou passar aqui um trechinho para vocês. Shirley, por gentileza, você troca para o vídeo agora? Vou passar aqui um trecho do vídeo para vocês e daqui a pouco a gente debate sobre isso, tá? Vou fechar meu áudio. Deixa eu achar o ponto certinho que eu quero aqui para vocês. Show de bola. Pessoal, o que demonstra essa parte? Nessa parte, nós temos um casamento entre a atriz principal, tá?
E ela tá casando ali com o seu prometido. E aí fica muito óbvio ali que a Brownie, né, que é essa personagem, ela tá se casando com o rapaz e é um ritual pagão. Fica muito claro, né? Tem a repartição ali do pão escuro, ele olha para a árvore, ele olha para a pedra, nós temos diversos animais sendo representados ali, nós temos um festival, né, um ritual que é um ritual pagão. Então, eu acho legal esse aspecto do filme, né? Inclusive essa imagem é retirada de um dos trechos do filme, né? Onde é possível você estudar o cristianismo e o paganismo. Por quê? O padre, né, o padre do filme, ele está sempre nesse dilema, né? Ele vai para lá para poder cristianizar esse povo, tá? Só que eles têm um apego muito grande a essa questão pagã, não é? O filme retrata essa vila a qual o Chrysagon foi destinado como uma vila de druidas, muito vinculados às leis pagãs, não é? Então há sempre esse embate, né? Tanto é que aqui, ó, quando o professor colocou essa frase para poder provocar vocês, ela é um pouquinho antes da cena que eu mostrei, onde o padre fala que, né, que ele prega as coisas do cristianismo para essa vila e eles quase não escutam. Só que o que ele faz? Ele adapta, ele fala assim, então já sei, então crescei-vos e multiplicai-vos. Ele fala essa parte da Bíblia aí, né? Até o trecho que eu cortei agora, o que vem em seguida, eles já estão casados, é uma festa mesmo, né? Começa aí até uma questão mais sexualizada nesse sentido, não tem nada explícito, nada, mas você vê que é uma questão mais sexualizada, né? De que, então a ideia de que o paganismo tem essa questão mais aberta do que o cristianismo. Então o padre, né, o priest, ele está sempre ali, né, tendo jogo de cintura para tentar encaixar o cristianismo nesses aspectos. Então, com o filme é legal para você conseguir fazer esse jogo, né, entre cristianismo e paganismo. E um dos aspectos que vem logo em seguida aqui, né, para quem já assistiu o filme, para quem não assistiu, vai assistir, existe um debate aí sobre Droit do Senhor, ou Jus Prima Noctis. O que é isso, pessoal? O Chrysagon se apaixonou pela Brown, certo? Só que ela é uma camponesa, ele não a pode ter, e ele no filme já tinha permitido ela se casar com o Mark, tá? Qual que vai ser o rolo aqui? O Chrysagon, pessoal, ele, né, a partir do seu irmão e do padre, ele descobre que é possível ele ter a primeira noite de núpcias com a Brownie. Então, de acordo com a própria lei pagã, isso não é uma lei cristã, tá? O Chrysagon, que é o senhor da guerra, que é o vassalo do duque, ele poderia fazer o quê? Ele poderia passar a primeira noite com a Brownie. Então ela se casou com o Mark já, isso aí que vocês viram, que é um ritual pagão, não cristão. Só que pela própria lei pagã, o Chrysagon quer passar a noite com ela, porque ele está apaixonado por ela. E aí que vem um ponto interessante, né? A flexibilidade religiosa, quando é do interesse do senhor da guerra, ele se utiliza dessas leis pagãs, mesmo ele sendo um grande defensor do cristianismo. Como resultado, o pai do noivo aceita, que é o líder da tribo, ele leva a Brownie até a torre e ela passa a primeira noite com o Chrysagon. Só que ela também, em teoria, se apaixona por ele. E aí, no dia seguinte, na manhã seguinte, o Chrysagon tem que devolver a Brownie pro povo. Só que ele não devolve, porque ele tá apaixonado. E aí o Mark, que é o verdadeiro noivo dela, vai buscar a ajuda dos frisões para poder derrotar o Senhor da Guerra. E aí vai iniciar um grande conflito, tá? Mas tudo isso é baseado no aspecto religioso na Idade Média, que é o Jus Prima Nocte, que é a ideia de que o Senhor da Terra, o Lorde, tinha o direito de passar a primeira noite com a mulher. Só que aí, pessoal, entra naquilo que o professor falou para vocês, nas preocupações e cuidados, tá? Essa ideia da primeira noite, né, da Jus Primeira Noite, na verdade, pessoal, ela é o quê? Um anacronismo. Ela entra num daqueles problemas que nós já comentamos, tá? Essa ideia aqui, ó, do droit do senhor, ou Jus Prima Noctis, né? Ela é um equívoco histórico. Isso não, os historiadores concordam que isso não existiu de fato na Idade Média, né? De que o senhor não possuía esse direito de dormir. Primeiro que o cristianismo não aceitaria isso, né? E se fosse uma lei pagã, isso seria muito antigo. Isso ainda não seria na Idade Média. Então seria um erro. E lembre-se, pessoal, erros não precisam ser descartados nas suas aulas. Erros servem para ser aprendidos. Fala, galera, tá falando da primeira noite, só que isso não existia. O seu aluno ele vai saber o que é aquilo, ele vai saber que é errado, ele aprendeu. Percebe? Você aprende aí
colocando a forma de contraponto, tá? Então essa relação cristianismo-paganismo, o esforço do cristianismo para catequizar, para converter esses povos, pode ser representada nesse filme como um caso de não sucesso. Óbvio que isso é um problema, por quê, pessoal? Historicamente, é um anacronismo, por quê? Se nós estamos falando de século XI, e na região do norte da França, dificilmente, mas muito praticamente possível, tivesse uma vila tão pagã como é representada no filme. Tivesse uma vila, né, tão focada nas questões druidas como é demonstrado no filme. Porque esse paganismo teria sido erradicado já no século VIII. No século IX, o cristianismo está convertendo os últimos povos da Europa no leste europeu. Na França, a região do oeste europeu, foram as primeiras regiões a serem convertidas. Óbvio que existiu, sim, resquícios do paganismo. Mas não da forma como é representado. Acabei de mostrar para vocês. É super pagão, né? O ritual mostrado. E provavelmente, né? 99% de chance que isso não aconteceu nesse período, nessa região, da forma como é retratado no filme. Então você precisa alertar os seus alunos. E ó, com esse alerta sobre o filme, o seu aluno aprende que no século XI, na região da França, a maior parte desses povos que eram pagãos já estavam cristianizados e que não existiriam mais rituais nesse modelo. Reminiscência, sim. Pequenas influências, sim. Mas não nesse nível, tá? Então, olha só, com 2 erros históricos dos filmes, entrando aqui na questão de preocupações e cuidados, a gente consegue ensinar coisas distintas para os nossos alunos. Por isso que é muito importante o planejamento. Por isso que é muito importante o estudo prévio. Porque senão pode ser coisas que você não percebe. Quer ver um outro aspecto que é muito difícil de perceber? A águia, no filme, né? Para quem, obviamente, assistiu, tem o Chrysagon, a caça com aves, com águias, com falcões, ela era um esporte da nobreza. Legal, até aí tá tudo certo. Só que a ave do Chrysagon, que tem um falcoeiro dele, que é um anão, inclusive, ela provavelmente é uma arpia, uma águia arpia. Só que a arpia é da América do Sul. E no século XI, os caras não estavam importando animais da América do Sul, pessoal. Por quê? Os europeus não conheciam a América ainda, né? Há relato de que os vikings chegaram lá no século XII, mas enfim, nem entra aqui nessa discussão. Mas não existe esses animais indo para cá. Não tinha como ele ter uma arpia, né? É um erro aí na hora da produção, que escolheram uma águia treinada e que não era uma águia que possuía naquele contexto histórico. Então, é um anacronismo aí para os mais atentos, tá? Então, é importante sempre ficar atento a essas preocupações e aos cuidados. Por exemplo, pessoal, né? Lembrar sempre os nossos alunos que esse filme, The Warlord, ele é uma leitura histórica do século XI. Mais ainda, ele é uma adaptação de uma literatura. Óbvio que os produtores, os roteiristas, eles vão adaptando e vão buscando, né, ter uma certa fidelidade com a história, mas eles não são obrigados a ser fiéis historicamente. Isso tem que estar muito claro. O filme é um recurso para os seus alunos poderem ficar interessados, para você poder ensinar esses aspectos. Olha quanta coisa eu falei para vocês, né? E você pode ir fragmentando isso, utilizar esse filme ao longo de várias aulas para explicar feudalismo, para explicar a caça com aves como esporte da nobreza, para explicar o conflito, as guerras, são diversos aspectos que podem ser, né? O professor tinha até separado aqui um trecho, mas já estamos aí com 45 minutos de aula. O professor tinha separado um trecho do filme, vocês, obviamente que quem não assistiu vai assistir ainda, fala muito sobre a questão de guerra, né? Você pode trabalhar a questão de guerra também, com seus alunos de defesa, né? Esse filme eu acho legal. No meu mestrado eu estudava a guerra medieval, um dos aspectos. E o filme, à sua maneira, ele demonstra muito a questão da guerra defensiva, que era o principal tipo de conflito que existia na Idade Média, né? Proteger aquela torre contra os frisões. Então você pode utilizar isso também. Mas lembrem-se sempre, os alunos têm que estar claro, é uma leitura da década de 60 da história, tá? Esse filme, como nós vimos na aula passada, esse slide vocês já conhecem ele. Esse filme, além dele ser um produto histórico da década de 60, ele é um agente. Quantas pessoas esse filme não influenciou a ver a Idade Média dessa forma? Quantas pessoas viu lá o Chrysagon utilizado, né, o direito da primeira noite do Senhor e acreditaram que isso foi verdade na história? Com certeza não foram poucos, porque foi um filme de grande impacto para o período, né? Então, nós temos que entender que ele é um fruto do seu contexto, mas ele também é um produtor, ele é um agente da história. Na verdade, quando a gente vai estudar história cultural, nós vemos que tudo é um produto e um produtor da realidade. Então, exemplo, a minha aula hoje, ela é um produto do meu contexto? É, mas ele também é um produtor, porque a partir de hoje, alguns aspectos da forma como vocês veem a Idade Média e os filmes mudou. Para bem ou para mal.
mudou, certo? Então, eu também sou um agente histórico aqui nesse processo, então isso tem que estar muito claro. Então, você não pode utilizar o filme lá como uma ilustração só para não ficar vendo lá Brown, New Chrysler. É importante esse debate falando para vocês, ó, isso aqui é a relação vassálica, pessoal, né? Você utilizar como esse aspecto para não poder compreender, para ele poder deixar essa abstração e conseguir compreender melhor esses aspectos, tá? Então é importante que o professor ele saiba questionar o filme, ele vê qual a Idade Média está sendo representada, o que tem ali de fato que é da medievalidade, o que tem ali de romantismo, que foi inventado e que não é correto, né? Então, esses aspectos feitos pelo professor, né? E com um filme como esse, que eu mostrei para vocês, a gente pode debater, pessoal, e tem muitas outras coisas que poderiam ser trabalhadas, né? Então, só para a gente... Shirley, pode até me deixar na tela agora, por gentileza? A gente pode trabalhar, então, feudalismo, guerra na Idade Média, relações vassálicas, relação senhor-servo, cristianismo, paganismo, tanto pelos acertos do filme, lembrando que eles não têm um compromisso com a realidade histórica, tem sim, pode ter uma base, mas não tem essa necessidade porque é um filme, tá? E com seus próprios erros, como eu falei para vocês da prima noite. O seu aluno aprende, ó, o filme tá errado, o filme isso não existiu, mas isso fica na mente dele. Lembra que o nosso objetivo é esse, é fazer os nossos alunos aprenderem. E aí, então, o filme é um recurso bastante interessante. Né, Shirley, Murilo? Os filmes são bastante úteis para a gente utilizar aí em determinados conteúdos, né? O que vocês acham? Com certeza, Augusto. É um excelente recurso pedagógico, como você bem lembrou no começo da aula, não tão atual assim, né? É uma coisa que há décadas a gente pode fazer, mas que ainda persiste enquanto inovador, porque ainda se persiste muito o ensino tradicional, e uma aula como a sua mostra como quebra, né? Esse tipo de ensino tradicional. Nessa sua própria aula, você dá um exemplo prático, você já faz uma aula com uma análise de uma obra para mostrar de forma prática, né, como se faz isso. E eu achei brilhante. Obrigado, Moreira. Show de bola. É um recurso tão antigo, mas que nos possibilita tantas visualizações, tantas análises, né? São imagens, são sonoridades, são temporalidades, são tantos contextos, tantos recursos que o próprio cinema, que o próprio filme nos permite analisar em uma obra, né, professor? E como o professor Murilo mesmo falou, é tradicional, mas existem muitas análises aí que a gente continua sempre firme nesse embate, né, nessa paixão pelo cinema e pelo filme e pela história medieval, sobretudo. Perfeito, né, Shirley? E é legal assim que até os erros, né? Porque as pessoas elas têm medo. Mas o filme tem um erro histórico, não tem problema. Você aprende com o erro. É igual a pessoa, né? Ela tem uma tese, aí o documento vai lá e mostra um erro, fala, não posso usar ter um erro. Não, né? Você pode estudar esse erro historicamente. Justamente essa é a proposta também, né? Porque a partir dos erros você compreende o contexto daquele próprio filme também, né? E que bom que o professor... Pode falar, Desculpa, Shirley. Murilo. E que bom que a gente consegue identificar esses erros. Sim. O mais importante mesmo é identificar os erros, só que não pode ficar muito chato para assistir os filmes, tá, pessoal? Exatamente, vai estragar o filme dos outros, né? Não pode. Só depois. Vocês anotem aí, não contem os erros, só no final, para vocês explicar historicamente quais são os erros, os anacronismos aí presentes nessas obras fílmicas. Eu acho interessante também que a nossa mente ela é muito imaginativa. Então, quando a gente está em um livro, aprendendo por meio de um livro, a gente fica somente com o recurso da imaginação. Mas quando a gente pega e tem como auxílio o filme, a gente nutre a nossa imaginação com figurino, né, com fotografia, e isso auxilia muito o processo de ensino-aprendizagem e o processo de imersão, né, que causa um interesse do aluno pela disciplina, do aluno pelo conteúdo. Então, eu também gosto muito de utilizar tanto imagens quanto filmes, porque eu acho que auxilia a nossa imaginação nesse processo de imersão histórico. E é necessário o professor imaginar, viajar no tempo, para despertar essa vontade nos alunos, né? Porque se nós, professores, não imaginamos a cena, não voltamos ao contexto, não até sentimos, né, alguns cheiros, né,
vamos dizer assim, né, na imaginação, como a gente vai despertar tudo isso do aluno, né? Essa paixão que nos move faz com que as nossas aulas sejam um pouco mais prazerosas, né? Esse é o nosso objetivo enquanto professor. E eu espero que essa aula do professor Augusto tenha sido prazerosa para vocês, quanto foi para nós aqui também, né, da nossa equipe. Show de bola. Eu vou me despedindo então, tá, pessoal? Um beijão para vocês que estão aqui e a gente se vê semana que vem. Isso aí, pessoal. Colaborem lá com o nosso Forbes e qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, professor Murilo e eu. Lá no Fale com o Mediador. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.